gente não discute estratégia de segurança nacional? O Brasil não tem ameaça, não tem um vizinho que seja uma ameaça militar. Nós temos ameaça. Nós não temos uma... Historicamente, o Brasil não é invadido por nenhum vizinho, porque nós somos maior que todos eles. Então, mas veja bem, os Estados Unidos também não. Ou o México vai invadir os Estados Unidos? Mas os Estados Unidos, alguém tem disposição de cruzar o oceano e ir atrás dele. Não, mas aí não é o seu vizinho, entendeu? Não, sim, mas veja só, eu tô querendo dizer que isso alguns especialistas geopolíticos já falaram sobre o Brasil. O Brasil, historicamente, ele não tem disputa. Ele não disputa com seus vizinhos. Ele não tem um vizinho que seja uma ameaça ao seu território. Seja uma ameaça local, para que ele possa se preocupar. No pós-guerra, os Estados Unidos... Na verdade, ele morreu antes do pós-guerra, mas a política externa dos Estados Unidos para a América Latina foi muito orientada por ele, Nicholas Spykman. Ele era um geoestrategista. E ele dizia que a América Latina, mais propriamente na América do Sul, o ABC nunca poderia se desenvolver para além dos interesses dos Estados Unidos, entendeu? O ABC, o que era o ABC? Era Argentina, Brasil e Chile. Esse livro que eu mostrei, Presença dos Estados Unidos no Brasil, mostra vários momentos que o Brasil sofreu intervenção dos Estados Unidos em 45 no golpe contra Getúlio. O embaixador era o Adolf Burley. Ele atuou diretamente no golpe contra o Getúlio Vargas. Em 64, os Estados Unidos, se o Jango resistisse, ele mandaria uma frota, a quarta frota, se eu não me engano, na Operação Broad and Sand, que não é teoria da conspiração. O próprio Estados Unidos, depois de anos, acabou confessando que havia a proposta de invadir o Brasil pela Operação Broad and Sand, né? Independente de você defender um lado político, a gente tem que resolver as nossas questões aqui sozinhos. Quando a gente tem um intervencionismo que acontece de tempos em tempos, uma ameaça de invasão, eu acabei de mencionar que é a Operação Surumu. Uhum. A Operação Surumu, os militares sabem disso. O dia que o comandante Farinácio vir aqui, você pergunta para ele sobre a Operação Surumu. Né? Foi dissuasória. Mas, veja só, eu não tô questionando. Eu sei disso tudo. Concordo. Acho que, inclusive, é a posição equivocada do Brasil que deixa a gente nessa situação. Uhum. Mas eu estou dizendo que, historicamente, tá falando dos Estados Unidos. Na América Latina, o que fez com que o Brasil não desenvolvesse nunca... Por que o Brasil sofre tanto a respeito disso? Por que o Brasil tem, inclusive, o Brasil tem esses conflitos, que ele não sabe aonde se posicionar? Por que ele não consegue... Ele mesmo... Anão diplomático. O Brasil é um anão diplomático. Por que ele não consegue ele mesmo falar que ele prefere se tornar, por exemplo, isento num conflito geopolítico que está acontecendo? Né? Porque ele pode se tornar isento, ele não tem nada a ver, não envolve diretamente o nosso país. Ele sempre precisa assumir um lado. Porque ele é forçado essas coisas. Eu entendo isso. Só que eu estou dizendo que isso daí tem a ver com o próprio conceito que o Brasil... É diferente, entendeu? Se o Brasil ele tivesse realmente um inimigo próximo, ele teria se armado. Se a Argentina quisesse fazer com o Brasil, por exemplo, o que o Paraguai tentou fazer, ele teria, sim, desenvolvido até mesmo um armamento nuclear. E todas as vezes... E aí, obviamente... Mas nós fomos impedidos de ter um... Sim, mas a gente teria feito lá atrás. Uhum. Obviamente que se você... Mas nós fomos impedidos lá atrás. Para você ter uma ideia, o Getúlio Vargas, ele tinha interesse... de desenvolver um projeto militar com a Alemanha. E comprar equipamento, né, tecnologia e equipamento, para ter um desenvolvimento, ter um programa nuclear. Que é legítimo. Os países podem ter programa nuclear. Né? Isso é legítimo. O Brasil foi impedido várias vezes. A primeira vez que a tecnologia que foi comprada dos alemães foi obstada pela Inglaterra. O Brasil nunca recebeu, o Brasil comprou e os ingleses roubaram esse equipamento, não chegou a chegar aqui no Brasil, não veio para o Brasil. E na década dos anos 70, o Carter, o presidente era o Jimmy Carter nos Estados Unidos, ele
realmente atuou, tem até uma entrevista no YouTube dele falando que o Brasil não deveria ter programa nuclear, que isso iria criar problemas diplomáticos com os Estados Unidos. Tanto o Brasil quanto a Argentina não pôde ter um projeto nuclear. E o almirante Otton... Não, tudo bem, mas vamos lá. Vou te dar um exemplo contemporâneo, certo? A Coreia do Norte tem bomba nuclear. Por que ninguém mexe com ela? Exatamente. Por que ninguém mexe com ela? Mas se a Coreia do Norte conseguiu, por que a gente não conseguiu? Porque a Coreia do Norte tem uma questão específica ali. A Coreia do Norte, ela é protegida da China. É isso. Mas nós não somos protegidos da China. Foi o que eu falei. É parte do... Se o Brasil tivesse se preocupado primeiro, e por que ele não se preocupou? Porque ele não tem um inimigo próximo. A Coreia do Norte tem. Será que o Brasil não se preocupou ou ele não pôde se preocupar? Quando ele quis se preocupar, foi tarde demais. É o que o Enéas falou. Quando o Brasil deveria ter armamento nuclear, deveria ter. Mas o Getúlio quis e foi impedido. Sim, certo. Isso eu concordo. Tem essa questão do quando o Brasil tentou, certo? Mas assim, se o Brasil tivesse desenvolvido uma ciência, engenheiros, pessoas que fossem realmente capazes e tudo mais, ele poderia ele mesmo ter desenvolvido. Não poderia ter comprado, por exemplo. Por exemplo, nós tivemos no Brasil um almirante Otton. Ele foi um grande cientista. Eu vou usar no passado aqui porque hoje, atualmente, né? Ele foi um grande cientista. Ele tem formação em engenharia nuclear pelo MIT. Ele é o pai do programa nuclear brasileiro. Ele é considerado o pai do programa nuclear brasileiro. Ele estava trabalhando no projeto de submarino nuclear brasileiro, que para a gente é de saída. Por quê? Nós temos uma costa litorânea extremamente rica. A gente precisa ter submarino nuclear para vigiar a nossa costa. É legítimo, é estratégia de segurança nacional, é riqueza nossa. Né? Ele estava trabalhando no projeto do submarino nuclear e a Operação Lava Jato simplesmente destruiu esse cientista. Destruiu. Ele foi acusado de forma injusta, porque não foi provado, muitas dessas acusações foram retiradas, de lavagem de dinheiro, de formação criminosa, né, de formação de organização criminosa. Ele foi acusado de corrupção. E isso foi retirado depois. Mas depois que ele passou por um assassinato de reputação. Um cientista brasileiro do quilate, do almirante Otton, a gente não faz do dia para a noite. E ele vem daquele programa nuclear da época da militar, do governo militar. Porque o governo militar teve um projeto de estratégia de segurança nacional, para o bem ou para o mal, para as críticas que nós temos do governo militar. Uns apoiam, uns acham que era o paraíso, outros vão dizer que não, eram os anos de chumbo, foi horrível, para o bem ou para o mal. A ditadura militar, que foi implantada pelos Estados Unidos no Brasil, e tem registros das conversas do embaixador Lincoln Gordon, na época era o Lincoln Gordon, conversas que ele repassava para o presidente Kennedy, para o bem ou para o mal, esse governo militar, principalmente o governo de Geisel, ele foi nacionalista. Ele foi um dos governos mais nacionalistas que o Brasil teve. Que teve estratégia de segurança nacional e a intencionalidade de um programa nuclear. Porque qualquer país, para ter relevância lá fora, para não ser um anão diplomático, Israel nos chamou de anão diplomáticos. E é o que nós somos, infelizmente. Né? Mas para a gente ter qualquer tipo de relevância lá fora, a gente tem que ter um poder militar. Não é um dispêndio, como a esquerda fala. Isso é um dispêndio. O que aconteceu com o programa ProSub e o programa que um dos submarinos era o submarino nuclear, depois da Operação Lava Jato? Aconteceu que não aconteceu. O projeto está parado. Eu lembro de uma matéria da Globo News mostrando o projeto de construção aí do submarino. Eram 4 submarinos e um nuclear. Como algo irrelevante para a sociedade brasileira. Como um dispêndio do dinheiro público. Olha que cabeça mais provinciana. Quando você vê os Estados Unidos investindo e vai dobrar o investimento na indústria militar. Não estou dizendo que eu... É aí que eu estou te falando. Eu acho que a gente concorda nisso. Tem que ter realmente capacidade militar, afinal de contas, a gente vai fazer o quê? Se a gente vai sempre ajoelhar para um país estrangeiro? Sim, com certeza. Eu concordo. Somos um anão diplomático? Somos. Esse é o Brasil.
Só tô querendo reforçar essa questão. Parte dessa cultura, e por que o Brasil não se preocupa com isso? O brasileiro, se você descer aqui na rua, ele vai... Não é a mesma coisa. Não é. Mas Ele é a não- mídia. É a mídia. Veja, pode ser, mas assim, se você tem um ataque iminente todas as vezes ao seu país, pronto para acontecer, você se defende, você tem um escudo. De alguma forma, aquilo é uma preocupação. Entendeu? E a maioria, todos esses países que você citou, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, China, para eles é uma coisa muito importante. Porque eles sabem que eles podem sofrer uma tentativa de golpe, eles podem ser alvo de espionagem da inteligência. Mas nós sofremos também É isso. isso que eu tô te falando. Eu sei que nós sofremos. Mas por que sofremos? Entendeu? Porque pros outros países, aquilo faz toda a diferença. O Brasil não faz. O Brasil não faz. Chega Então, no Brasil, entra um governo, sai governo. é uma Entra- coisa medíocre, né? Então, aí entra Vargas, sai Vargas. Aí volta a Vargas de novo. Aí vem pro regime militar. Sai do regime militar. Entra a redemocratização. Aí vem Collor. Aí vem Itamar. Aí vem... Entendeu? Aí uma hora o Lula recebe o Bush, depois ele recebe o Ahmadinejad. É isso. O Brasil é isso. Pro Brasil, via de regra, inclusive, o Brasil ele não consegue participar das grandes questões Então, geopolíticas. mas aí a gente tem uma questão que o Brasil, historicamente, é uma questão histórica, né? Do Brasil. O Getúlio Vargas, por exemplo. Getúlio Vargas teve alguns defeitos, sim. Não estamos falando aqui de pessoas perfeitas, os políticos são imperfeitos também. Mas se você pegar o projeto desenvolvimentista do Getúlio Vargas, era o caminho. Industrialização. Criou grandes empresas estratégicas, como a Petrobras, como a Vale, que são empresas estratégicas, né? Negociou com os Estados Unidos para conseguir financiamento para poder iniciar o processo de industrialização no Brasil. Só que chegou em 45, os Estados Unidos não queriam mais o Getúlio Vargas. Aí vamos voltar lá naquela carta régia. Eu cheguei num outro podcast que eu participei, eu cheguei a mencionar essa carta régia, é um documento. Carta régia, na época o Brasil ele era submetido a Portugal. Então Portugal ele emitiu uma carta régia para estrangular as nossas indústrias de manufatura, as nossas fábricas, né? E tá lá, é um documento que faz parte da nossa história. Eu conheci, inclusive, esse documento através do livro do Muniz Bandeira, A Presença dos Estados Unidos no Brasil, né? Que o Brasil era um país muito rico, extremamente rico em produtos da terra, então ele não podia industrializar esses produtos, né? Agregar valor a esses produtos, não com essas palavras, mas enfim. Ele não poderia agregar valor a esses produtos da terra, porque senão nós ficaríamos totalmente independentes da coroa. O Brasil, e não é aqui um ufanismo tolo da minha parte, o Brasil é um dos países, se não o país mais rico de fato do mundo. Porque nós temos aqui uma riqueza mineral. O Dr. Enéas falava sobre isso, né? As pessoas riam do Dr. Enéas quando ele falava das nossas riquezas. As pessoas riam do Dr. Enéas quando o Dr. Enéas falava que nós poderíamos ter uma moeda lastreada no nióbio. As pessoas riam, né? Como se isso fosse uma coisa ridícula. Imagina, lastrear uma moeda, né? Só que no passado moeda era lastreada em ouro e prata, né? Moeda é um ativo. É um ativo que representa a riqueza de um país. Por que a nossa moeda é desvalorizada? Porque ela não é lastreada nas nossas riquezas. Ela é lastreada numa lógica de importação e exportação. E aí, como nós temos um déficit na balança comercial, porque a gente não produz tecnologia, a gente tem uma moeda fraca, relativamente fraca. Por que o dólar ele não é uma moeda fraca? Por que o yuan não é uma moeda fraca? Por que a moeda japonesa não é fraca? Porque esses países produzem tecnologia, né? Que é a atual riqueza, a riqueza mais importante. Mas sem matéria-prima, sem commodity, não tem tecnologia. Eu vou falar assim, nossa, Cibele, mas essa sua ideia é ultrapassada, pelo amor de Deus, essa ideia de que recursos naturais é riqueza. Gente, sem recursos naturais, o Henry Kissinger, ele chegou a declarar oficialmente que se os países industrializados não tivessem acesso aos recursos naturais
dos países que forneciam essas matérias-primas, os países industrializados teriam um problema muito sério, extremamente sério. Então, os Estados Unidos teriam que desenvolver métodos para conseguir a consecução dos seus objetivos, ou seja, ter acesso aos recursos naturais. A guerra não é com Estados Unidos contra a China. É uma emulação. Tanto que o Trump foi muito bem recebido lá na China. Né? É uma emulação. São dois grandes parceiros. A mídia traz pra gente que a China é inimiga dos Estados Unidos e os Estados Unidos é inimigo da China, mas isso não é verdade, porque um é o maior parceiro do outro. Gostou desse corte? Então inscreva-se no canal para acompanhar mais cortes relevantes.